Então, comecei aqui a gravação, tá? Boa noite para todo mundo novamente. Bom, galera, desde já, eu acredito que a maioria de vocês aqui já tem algum conhecimento, né, de mercado, já sabe alguns pontos básicos. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é o meu operacional que eu desenvolvi, tá? Primeiramente, só para vocês entenderem, o mercado, ele está em constante movimentação. Uma coisa que a gente sempre vê nos livros e qualquer coisa que você vê relacionada ao mercado, né, o que comenta? Que o mercado ele está sempre mudando. O mesmo mercado que está hoje não é o mesmo de ontem. O mercado está sempre passando por mudanças e não cabe ao mercado se adaptar a nós, e sim nós a se adaptarmos ao mercado. Pensando nisso e deixa eu aceitar aqui quem está entrando. Pensando nisso e visualizando o contexto geral dos livros e tudo mais, o que você observa? Que durante bastante tempo, né, como Down, conteúdos como Down, Elliott e tudo mais, o que mais funciona até hoje, o que mantém como funcional são os princípios básicos, né? Como, por exemplo, Down é a questão de tendência, né, que a gente pode trazer para o mercado atual, né, depois de 100 anos aí da teoria e tudo mais. Então, o que tem do passado a gente traz somente como os princípios básicos. Os demais passaram por fases de mudanças, tá bom? Quando eu fui mudar o operacional, foi baseado nos padrões. Tudo no mercado muda, tudo. Então, padrões, tem alguns padrões que funcionam, tem outros padrões que não funcionam mais. Ou alguns padrões saem, outros padrões entram. Beleza? Então eu dediquei bastante tempo aí para entender o comportamento do gráfico e essa questão de padrão um pouco mais amplo, beleza? No livro Análise Técnica Explicada, ele mostra uma movimentação diferente daquela que a gente está acostumado. Por exemplo, bandeira, que é padrão de continuação. É um padrão que está ali e utiliza X, o espaço. Triângulo, também. A gente está sempre acostumado de ver os padrões em certas características, porque é comum, porque todos os livros de análise gráfica, todos os livros abordam sempre os mesmos padrões. E o livro Análise Técnica Explicada, ele aborda os padrões diferentes, né? Então isso é importante se destacar. E visando essas questões, a gente traz aqui, né? Já vou explicar aqui o operacional para vocês aplicando isso no mercado. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês essa entrada que eu tinha dado no áudio SD. E aí eu vou mostrar como eu elaborei, onde eu daria a entrada, o porquê que eu daria a entrada, como eu defini meu take, né, e como eu defino o meu stop, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, eu tenho costume de falar rápido, vocês me avisem, que eu falo mais devagar, se for para explicar de novo. É só esperar eu terminar para não acabar confundindo e aí eu explico de novo, beleza? Eu retorno na explicação onde vocês ficaram com dúvidas e eu explico novamente, tranquilo? Eu sempre relato que tem dois pontos principais no gráficos que são essenciais para a gente definir se o mercado vai continuar dando como é que se diz? Fugiu a palavra. Segmento à tendência que ele estava vindo ou se ele vai fazer uma reversão. Beleza? Então varia muito de acordo com a tendência que ele vinha, com o movimento revertivo, tanto da zona de início como aqui, por exemplo, do início da LTB e do fim da LTB. Beleza? No meu operacional, eu opero somente rompimento de LTA e rompimento de LTB. Justamente por buscar pontos de take e stops mais longos, tá? Porque proporciona. Deixa eu colocar aqui as outras pessoas aqui.
porque proporcionam para a gente oportunidades maiores, beleza? Então, galera, não rabisca na tela aí não, por favor. Então, esse modelo é o seguinte, tá? Eu vou pedir que vocês depois tirem print, procurem exatamente quando acontecer da minha explicação no mercado, tentem reproduzir primeiro esses modelos que eu vou mostrar para vocês, e aí aos poucos vocês já vão desenvolvendo em outras questões, tá? Vocês vão visualizando os padrões, enfim. A gente tem que pegar aqui, por exemplo, o áudio SD. Ele vem de uma tendência de alta, beleza? E aqui ele ocorre um movimento de reversão. A gente tem que ficar atento nesse ponto aqui. A reversão que ele ocorre é uma reversão forte. Então ele dá uma esticada, ele vem de uma tendência de alta, ele dá uma esticada e reverte. Beleza? Como esse ponto. E aí ele vem, faz algumas correções, e aqui ele dá uma lateralizada próximo ao ponto de rompimento da LTB. Quando ele tem esse rompimento, aqui isso daqui já é um padrão, beleza? Então, quando ele vem de uma tendência de alta, faz essa movimentação aqui, e quando ele chega aqui embaixo e faz essa lateralização rompendo, explico sim, explico sim. Deixa eu tirar essas dúvidas de você, então. Primeiro que eu peço desculpa, é que eu estou acostumado com a galera que já me acompanha. Então peço desculpas aí se eu estou correndo, falando muito rápido e tudo mais. Eu particularmente opero qualquer tempo gráfico, tá? No Forex eu gosto bastante de operar em H4. O mesmo operacional eu utilizo no índice, onde eu opero M1, M5, tá? No Forex eu gosto de operar bastante H4 por conta do risco-retorno. O take é bem maior, a quantidade de retorno é bem maior, né, em relação aos pontos, aos pips e tudo mais, beleza? Mas o operacional é utilizável em qualquer tempo gráfico, tranquilo? E você perguntou? E tipo de vela, time da vela. Time da vela, que nem eu falei, qualquer um, tá? E então, eu sempre espero, que nem eu estava falando, o rompimento da LTB ou da LTA. Nesse exemplo aqui, o rompimento da LTB. Então, quando o mercado ele tem essa movimentação, ele está vindo de uma tendência de alta, faz uma reversão com essa zona de estouro, e aí ele vem, faz a movimentação de baixo, e aí ele rompe. Com o mercado lateralizado, calma aí que essas dúvidas eu já explico. Só terminar essas questões de análise aqui. No final eu explico, beleza? Quando rompe com o mercado lateralizado, o que eu espero? Deixa eu ampliar aqui. Beleza. Eu sei que o mercado ele tem a possibilidade maior de continuação da tendência. Beleza? Então eu vou esperar o mercado vir, ele vai romper essa máxima, estão vendo? Essa máxima aqui, tá? Que é a máxima da lateralização, dessa mini lateralização. Quando ele tiver o rompimento dessa máxima, eu vou abrir uma venda, porque esse formato aqui, que nem eu falei, o que a gente vai ficar atento, tá? Então depois tirem print aí, eu vou deixar, ó, vocês vão ficar atento aqui e aqui. Vou deixar aí para vocês tirarem print. Beleza. Esses são os dois pontos que vocês vão mais ficar atento. Porque esses pontos, né, esse ponto de tendência anterior e aqui, o movimento de reversão que ele fez e o movimento de quebra de LTB, por exemplo, é o que vai definir onde você vai colocar o seu take, onde você vai colocar o seu stop, tá?
E se a operação vai ser em reversão da tendência ou para continuação. Então, sempre você vai olhar que tendência o mercado vem, tá? Em todos os padrões, tudo as relações do meu operacional, você vai observar qual tendência o mercado vem, como ele deu início como ele quebrou, né, a linha de tendência anterior e como ele começou essa nova tendência. E o mais importante, querendo ou não, é como ele rompeu a nossa LTB agora. Quando ele tem exatamente esse formato, como a gente vai definir o nosso take, o nosso stop e o nosso momento de entrada, tá? Tá dando para vocês entenderem? Tá muito complexo? Como é que tá? Que nem eu falei, depois vocês vão ver isso daqui tudo com mais calma no YouTube. Pra mim tá de boa. Beleza. Depois, quem quiser, vai estar tudo lá no YouTube para vocês verem tranquilo, rever milhões de vezes que vocês precisarem, tá bom? Então, quando o mercado ele tem um rompimento aqui e tá vendo que ele rompe com a mínima aqui para baixo? E ele consegue, depois que ele rompeu a LTB, ele busca aqui a máxima. Ele não busca antes, entendeu? Então, pós o rompimento da LTB, ele vem, busca a máxima e a gente vai fazer o quê? Esperar o rompimento. Ele fechar rompendo essa máxima aqui, que foi a máxima da lateralização. Então, ele rompeu a máxima, eu vou traçar aqui em cima, tá? Então, ele rompeu a máxima aqui. Fechou aqui. Aqui a gente já entraria vendido, porque nesse padrão, a partir do rompimento que a gente tiver, a gente entra vendido para a continuação dessa movimentação de baixa. Beleza? Como eu defino o meu take, Yuri? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Como eu defino o meu take? Primeiro, você vai pegar da máxima do preço e vai puxar até a mínima dele, tá? Que nem eu tô falando, isso varia de padrão para padrão. Nesse modelo que a gente está vendo, desses pontos, é assim que a gente vai traçar. A gente vai pegar da máxima do ativo, do início da tendência, e vai puxar até a mínima dele. Beleza? E a gente vai arrastar para onde a gente deu a entrada, que é aqui. A gente entrou vendido aqui, deixa eu colocar em branco, aqui vai ser meu take. Beleza? Stop, tem duas formas de vocês pensarem no stop loss de vocês. Tem um stop curto, para aqueles que querem arriscar menos, beleza? E o stop longo, que é o aconselhável. O stop curto, vocês vão vir e vão traçar a lateralização. Tá? Então, vocês vão pegar a mínima e a máxima dessas zonas de lateralização. Então, vai pegar a mínima e a máxima dessa lateralização e vai puxar aqui para onde a gente deu a ordem, que é no rompimento, né, quando ele fechar rompindo da máxima. Beleza? Então, só para mostrar para vocês, enfim, depois eu mostro melhor. E como eu traço o stop longo, Yuri? Vocês vão pegar da mínima até aqui essa primeira máxima. Beleza? Fora da lateralização e vão puxar aqui para cima do mercado lateral. Beleza? Então vai ficar assim. Se a gente entrasse vendido, nosso take estaria aqui. O stop curto estaria aqui. Beleza? É vantajoso? O que vocês acham? Aqui dá praticamente 5 para 1. Então, a cada um take que a gente fizer desse, é 5 stops para perder o take. Deu para entender?
Suponhamos, se eu vou ganhar $1.000 quando ele chegar no take, eu posso perder 5 operações iguais a essa para perder o valor de uma operação que eu fiz. Claro que não vai chegar a isso. Claro que não vai chegar a isso, né? Mas é só um modelinho para vocês entenderem essa relação do risco-retorno, tá? Se eu deixar o stop mais longo, que é aqui em cima, ele vai ficar 3, se não me engano é 3, tá? Então, a cada um take, são tipo 3 stops que você pode tomar. Deu para entender como eu tracei o take, como eu tracei o stop, por que eu tracei o take ali, e como eu medi o stop? Deu para entender essas questões? E galera, isso daqui vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? É o operacional que eu desenvolvi e tudo mais. Então, Igor, é que eu vou mostrar uma movimentação de reversão, mas é que nem eu falei, varia muito desses dois pontos, beleza? Eles são os pontos chaves para indicar se vai ser reversão ou se vai ser continuação de tendência, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui desse ativo? O que você considera promover o stop para o ponto de entrada? Então, que nem eu falei, essa movimentação é um padrão, beleza? Então, para cada padrão, o stop é diferente e o take é diferente. Tem padrão que o take é mais curto e tem padrão que o take é mais extenso. Da mesma forma, tem take que é mais curto e não vai ter stop que é mais extenso, mas tipo, é 1 para 1. É o mesmo take e é o mesmo stop. Entendeu? Se eu ganhasse $100 se batesse no take, eu perdia $100 se batesse no stop também. Isso varia muito de acordo com que padrão se formou. Beleza? Então, essa operação eu fiz no swing trade. Mas se quiser fazer para 5 minutos também dá, 15 minutos também dá. Né? É que eu, particularmente, por causa da relação de pegar mais pips e tudo mais, eu opero H4. Tá? Mas também opero M15 de vez em quando, sem problema algum. Tanto que no vídeo que está no YouTube, né, o outro vídeo que está no YouTube é em M15. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Tirei o chat, mas alguém tem mais alguma pergunta? Tá top. Beleza. Então, pro outro ativo que é o USDJPY. Eu já dei essa aula mais cedo, beleza? Mas como muita gente entrou depois, eu tô dando de novo essa aula, tá bom? Deixa eu movimentar aqui. Tá. Esse daqui é outro exemplo, tá, galera? A gente tem aqui o mercado. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ele vinha de uma tendência de baixa, deu uma lateralização aqui, movimento de estouro e voltou. Então, tendência de baixa, a gente vai levar isso em consideração. Faz a movimentação de alta, lateraliza, estoura para alta e retorna. Esses são os dois principais pontos que a gente tem que visualizar, tá? Geralmente no meio sempre vai ter lateralização e tudo mais. Mas esses são os dois pontos que a gente mais tem que visualizar. Que tendência ele veio, o que ele fez aqui e o que ele fez aqui para reverter na quebra da tendência. Beleza? Quando acontece isso, é padrão revertivo. Beleza? Que nem eu falei, depois vocês procurem, né? Vocês vão tirar print aí dessa análise.
E aí, depois, vocês procurem modelos iguais, tá? Que vocês vão ver bastante. E aí vocês vão ver onde ocorre exatamente essa coisa. A mesma coisa. E aí, se você quiser, por exemplo, pegar e definir o take, o stop e tudo mais, você vai ver como é que foi. Beleza? Então, aí, com essa movimentação aqui, mesma coisa. A gente espera a quebra da linha de tendência. Rompeu a linha de tendência, a gente vai observar o rompimento aqui dessa mínima. Opa, aqui não vai aparecer, mas dessa mínima aqui. Beleza? Que ele rompeu nesse candle aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Então, nesse candle aqui, no fechamento dele, seria onde a gente teria dado a entrada aí. Beleza? A gente vai pegar da mínima até a máxima dessa movimentação para definir aí o nosso take. Oh, perdão. É até aqui o penúltimo, tá? Para definir o nosso take. Yuri, então dependendo de para onde for o seu rompimento que tu vai entrar, Então, depende de como for o rompimento, de qual a movimentação que fez anterior ao rompimento da LTA ou LTB. A movimentação que ocorreu que vai definir se o mercado vai a favor da tendência ou ele vai contra. E aí ele também define onde eu vou colocar meu take e onde eu vou colocar meu stop. Porque cada movimentação tem uma articulação diferente. Então, ele tem uma zona de take diferente, ele tem uma zona de stop diferente, porque vai variar muito de tamanho da movimentação e tudo mais. tipo aí na hora onde você falou que entraria vendido, se ele tivesse respeitado e tivesse seguido a tendência de alta, você entraria comprado? Não, a partir do momento que ele tivesse rompido aqui, eu entraria vendido. Se Não, ele tipo, não tivesse pronto. chegado aqui e tivesse subido, eu não teria dado entrada. Se ele tivesse chegado nesse ponto aí que você falou e tivesse subido, tivesse Eu voltado à não teria tendência de dado alta. entrada. Eu espero o Entendi. rompimento, Entendi. porque isso aqui é padrão de reversão. Mas, para dar a entrada, eu espero o rompimento da mínima. Se não romper a mínima, eu não entro. Entendeu? Beleza. Então, ele rompeu a mínima, eu peguei aqui, vocês viram, vim, tracei a posição de take. Mesma coisa, existem duas definições de stop para a gente aqui, tá? Primeiro stop, o stop curto, a gente vai pegar a mínima dessa lateralização, a máxima dessa lateralização, tá? E vai vir e traçar aqui para cima. Esse é o stop curto. Beleza? O stop longo, a gente vai pegar dessa mínima, essa máxima e vai arrastar aqui para cima. Beleza? Então tem duas definições aí de stop pra gente. O take vai ficar aqui, o stop curto, o mercado vai ficar, o stop vai ficar aqui. Beleza? Então ficaria assim essa operação em busca do take, o stop, né, a definição do porquê a projeção do take, o porquê a projeção do stop. O stop curto aí é por causa desse paviozinho aí em cima, né? Não, é por causa desse lateralização aqui. Sim, sim. E o stop longo aqui mais para cima. Opa, mais para cima. Beleza? Então ficaria assim. Claramente, o stop curto, dependendo da movimentação que o gráfico fizer, depende do tempo que o gráfico for chegar, né, em X zona, tem a probabilidade maior aí de pegar. Só que o que eu aconselho sempre?
O mercado chegou em 50% do take, né? A gente coloca o stop gain em 10, 15% da movimentação. 10, 15, 20% da movimentação. Beleza? Vai de acordo com... Depende muito do spread, do gráfico, né? Do ativo. E... Acho que alguém comentou aqui. Então depende muito do spread do ativo para você sair no lucro aí. Então, eu considero rompimento. Ô Yuri, Oi, essa linha de suporte e resistência, você traça ela. Onde que você se baseia para traçar ela aí? suporte e resistência? Isso, que tem essas duas linhas que você estava falando. Você traçou O ela de canal. acordo com a Ah, lateralização essa linha do aqui? canal, isso. Essas linhas? Os dois canais, isso. Não, não é canal não. Era só na hora que eu tava operando para definir o ponto-alvo e tudo mais. Entendeu? Para Mas eu marcar. mas como é que você determinou esses ponto-alvo aí, essas linhas? Porque eu falei suporte e resistência, mas você não seria então suporte e resistência, né? Não, não. Isso daqui é onde eu teria dado a entrada, o stop, o take, entendeu? É porque antes eu fiz a explicação, mas sem usar o a projeção, né? O indicador da Certo, projeção ali, a ferramenta, entendeu? entendi. Eu usei as linhas, mas não é canal não, tá? Ah, entendi, beleza. Dúvidas, galera? Todo mundo conseguiu entender a análise e tudo mais? Essa configuração de baixa não ficou muito clara. Eu tô tentando formular a pergunta, mas tô olhando aqui para ver o que que não ficou claro para mim. Beleza. Se for, pode perguntar do Sempre, jeito que você achar que eu tento. sempre você vai entrar a favor ou contra a tendência após uma lateralização? Não, pós o rompimento da quebra da tendência. Sim, sim, mas Quando ele. antes, igual nesse caso aqui, no outro exemplo também teve, sempre você vai ocorrer quando teve uma lateralização anteriormente, tipo Não, como está escrito em cima do U aí, no outro gráfico também tinha uma lateralização antes, ou nem sempre. não. No outro gráfico, o mercado ele rompe com a lateralização. Aqui, ele tem essa movimentação revertiva antes, entendeu? E é Uhum, esses dois pontos que a gente fica mais atento. São os movimentos de reversão, que estão dentro dessa LTA. Porque são eles que vão definir se o mercado ele vai fazer a movimentação para baixa ou se ele vai pegar e dar continuidade na movimentação de alta. uhum. Então são esses dois pontos e a tendência antecedente, né, que a gente pega como referência, que vão definir aí para a gente também onde a gente vai colocar o nosso take, onde vai colocar no stop, onde vai ser a nossa ordem. Sim, entendi. Mas aqui, qual o critério que você usou para falar assim, a partir daqui, se romper minha tendência, eu vou entrar? Tempo gráfico, tempo de tela. Ah, sim. É que nem eu falei, esse conteúdo, por exemplo, você não vai visualizar em lugar nenhum, porque foi um operacional que eu Uhum, desenvolvi. Mas não vou falar que fui eu que desenvolvi, porque que nem eu tinha comentado mais cedo. Eu conheci um americano que opera do mesmo jeito que eu, entendeu? Não foi ninguém que me apresentou, mas eu não posso falar que só eu opero dessa forma, porque eu conheci gente que também opera. uhum. Dúvidas? Ficou claro para todo mundo? Ficou tranquilo para todo mundo? Tem alguns ativos que isso acontece com mais frequência. Na realidade, é uma visão. É que nem padrão. Esse daqui é um padrão, mas para ficar mais claro, pensa como se fosse uma bandeira. Uhum, Não é, mas tipo uma bandeira ela acontece em todos os ativos. uhum. Padrões gráficos Sim, acontecem em todos os ativos.
Entendeu? Sim. Eu sempre coloco no stop gain quando, por exemplo, chega em 50%. Chegou em 50% do take, eu coloco um stop gain mínimo. Nem que seja Uhum. mínimo, entendeu? Ô Yuri, Oi. dá uma olhada no gráfico do ouro, no Shao USD, no H4. Eu fiz uma análise lá mais cedo. O... o Zoom vai fechar, tá? Pronto, é exatamente aí, nessa LTA. É tipo, é como se fosse um exemplo do que você tá falando agora, né? Sim. Pronto, então. Era isso que eu tava querendo ter. Lateralização aqui Aí, e lateralização aqui. aí explica pra mim agora só a questão do stop e do take aí nesse ativo agora. Eu vou mandar outro CDF. link aí porque o Zoom vai fechar. Beleza? Beleza. E aí o Zoom vai fechar, vamos esperar. Cadê? Deixa eu estopar o vídeo.